Agora cabe-me a mim. O mais difícil. Depois da leitura que o Rui fez do meu livro, o que é que eu vou dizer mais sobre ele? Não é? A crítica já tem falado deste livro. Eu quis muito falar da morte, porque a morte fez sempre parte da minha vida. Tive um tio que se suicidou, um tio que veio da guerra, da Primeira Guerra, veio da Flandres, gaseado, e na altura a família, por parte do meu pai, tinha uma quinta do Senhor Roubado. Não sei se conhece, é uma coisa que fica ali ao pé de Odivelas, na calçada de Carris, em Lisboa, e nessa quinta existia um poço. E o meu tio suicidou-se atirando-se para o poço. Seguiu-se-lhe o meu avô, fez o mesmo. E aí foi uma coisa um bocado sinistra, porque não conseguiam descobrir o corpo. Porque nunca pensaram que ele ia suicidar-se ou desaparecer no mesmo espaço em que o filho o tinha feito. Mas foi, passado quase um mês, descobriram então o corpo também nesse poço. Mais tarde, aí já eu era miúdo, tinha 6, 7 anos, o meu primo direito, também da família do meu pai, o sobrinho do meu pai, que foi o meu padrinho também se suicidou. E aí é que foi estranhíssimo, porque, pronto, o meu avô matou-se por causa do filho. Não aguentou. Era o primeiro filho, tinha uma estima enorme por aquele filho, e não aguentou. Isto segundo a crónica do meu pai, que contava de vez em quando estas histórias. O meu pai também, muitas vezes, o meu pai estava apaixonadíssimo, sempre conheci o meu pai apaixonadíssimo pela minha mãe. Apesar de ter sido a terceira mulher do Barba Azul. Não por outros motivos, que não a morte das companheiras anteriores. Até com as doenças próprias da altura. Uma com a pneumónica, e outra tuberculose. A minha mãe aguentou estoicamente, era uma mulher da beira alta, aguentou ali. Mas o meu pai esteve sempre muito apaixonado pela minha mãe, e sempre que havia uma discussão pequena que fosse, e curiosamente eu devia estar sempre lá no centro dessas discussões, porque era o filho único da mãe. Atenção, não? Porque os outros eram filhos das mulheres. Eu tive depois outros irmãos e tem. Mas de outras mulheres do meu pai, que era assim também um bocado de barba azul, era um Dom Juan da Rua Duarte do Cego, não é? E quando havia qualquer problema com a minha mãe, dizia sempre, a nossa cozinha era uma cozinha rústica que tinha assim uns barrotes no teto, e ele dizia: um dia entras em casa e eu estou aí pendurado. Nunca o fez, claro. Estava agarradíssimo à vida quando ainda viveu até aos 80 e muitos anos. A minha mãe morreu depois, do meu pai, mas também aí não aguentou realmente. Morreu de melancolia, se quisermos. De modo que eu tive sempre este ambiente a morte esteve sempre muito presente, não é? E depois, ainda por cima, ia passar as minhas férias grandes a Santa Combadão. Não é Santa Combadão,
Agora, a mania que eu tenho de pôr sempre o homem para lá de Santa Comba nestas coisas. Não, é uma aldeia que pertence ao Conselho de Santa Combadão, na Gozela, onde eu apresentei. Onde é que está? Estava aqui ainda. Já te dei. Um dos meus romances anteriores. Já não são 23, já são 30. Deve ser que eu estou mais cansado. É isso. Coração, apresentei. Foi uma jornada muito gira. Este livro, O Coração Modelado em Labareda, do Egito Gonçalves Roubado, o título Roubado ao Egito Gonçalves, é um poema dele. E foi nunca tinha acontecido naquela terra apresentar-se um livro. Eu digo com o Hugo Santos, que era um poeta que eu gostava muito, o Hugo Santos dizia sempre: eu sou o maior escritor da minha rua. Não havia lá mais ninguém. Não, que era o único escritor lá da rua. E era muito bom autor, e sobretudo poesia, um grande poeta. Mas também prosador. Também tenho 2 ou 3 livros muito bons, de 2 romances muito, muito bons passados em Campo Maior. Ele era de Campo Maior. Aliás, uma das filhas do Hugo Santos acabou por casar com o Urbano Tavares Rodrigues, é a última mulher do Urbano. E aqui cabe também, vou-vos contar uma história porque acho muita piada isto. Quando o Urbano morreu, o filho tinha 8 anos. Era um miúdo. E é espantoso que ele aguentou mais tempo por causa do filho. Eu quero ver o meu filho crescer, dizia-nos ele muitas vezes. E conseguiu estar até aos 8 anos. Nós, o ano passado, ou já este ano, já não me recordo, fizemos uma homenagem ao Urbano na Sociedade Portuguesa de Autores, e a Ana Maria veio, mais o filho. O filho está enorme, já tem 17 anos, ou 18, não sei o quê. E no meu texto, no texto que eu li na homenagem, falava do sedutor que o Urbano era. E quando acabei, quando vim para a plateia, eu estava sentado ao lado da Ana Maria e dele, e diz-me: eu também sou um sedutor, saio ao meu pai. E realmente é a cara do Urbano, o corpo do Urbano, magro, exatamente como o Urbano era, alto. Mas fui apresentar este livro à minha terra. E íamos todos com muito medo, eu e a editora. Não era página a página, não era a Esther. A Esther, se calhar, não se atrevia. Mas estávamos, e foi o João Pedro Messeder apresentar o livro também. Mas fomos muito bem recebidos. E tínhamos aldeia, estavam 40 e não sei quantos graus nessa tarde. Foi na rua, no largo da igreja, lá debaixo de umas árvores, e não sei. Aquilo começou às 6 da tarde, porque estava marcado para as 5, mas ninguém aguentava estar na rua às 5 da tarde. E a aldeia estava lá toda em peso. Estavam 200 e tal pessoas. A aldeia não tem mais de 250 pessoas agora. Quando eu era miúdo, tinha 400 e algumas. Entretanto, as pessoas mudaram de vida, já não há escola na aldeia, de modo que é complicado viver nas nossas aldeias, como sabemos. Mesmo aquela lá, que está perto de Tondela, está perto de Santa Comba, tem ali agora algumas vias de acesso capazes, mas quando eu era miúdo e ia lá passar as férias não tinha. Aquilo era uma coisa perdida ali no meio das montanhas, dos montes e dos pinheiros. Os pinheiros, que eu falo muitas vezes também nos meus filhos. Bem, isto para dizer o quê? Que, sabendo todos como eu sou anti-salazarista e sempre denunciei isso, e sempre tive
essas posições, a aldeia perdoou-me completamente. Estavam lá todos e gostaram muito, e aquilo foi uma festa na aldeia. Não é? E quando acabámos aquilo, pá, às 8 da noite, fomos lá para um barracão e tínhamos um banquete como se aquilo fosse um casamento. Percebes? Todos tinham levado o bolo, a galinha, o cabrito, não sei o que. Tínhamos lá um jantar, pá, como se de um casamento se tratasse, ou de qualquer festa. Não? E foi muito bonito. Desculpe interromper, estava também todo o poder político. Estavam lá os políticos, estava lá o Presidente da Câmara, que é uma pessoa com quem eu me dou muito bem. O Presidente da Câmara, que eu gosto bastante, apesar dele querer teimar em fazer lá um museu do Salazar. Estava um deputado do PSD também, por Viseu. Estava assim. Foi giro. Foi muito interessante. Bem, mas falando ainda deste livro. Este livro fala de muita coisa que sempre me preocupou. Não é? E fala também da guerra colonial. Eu acho que quem esteve na guerra, e eu tive a sorte de ser da administração militar, como Vilaça, nós nunca... Eu tinha uma Walter, coitadinha, que se calhar assustava-me mais quando pegava nela do que alguém. Mas ouvi todas as histórias dos meus camaradas quando eles regressavam. Nós estivemos isolados cerca de 18 meses, não foi? Em Requinha, no Quanto Bango, uma zona completamente deserta de Angola. A população mais perto era Santa Comba. Não, era como é que se chamava? Era Rivumu. Rivumu. Não, mas a cidade capital. Serpa Pinto. Era Serpa Pinto. 650 km. Ficava a 600 km. Picada. Por picada. De modo que estávamos ali completamente isolados. E tínhamos muitas histórias, todos os meus camaradas tinham histórias de quem vem, por exemplo, de Trás-os-Montes e que não sabia onde é que se ia meter, não é? E tínhamos muitos de Trás-os-Montes, chegámos a visitá-los e tudo isso. E das Beiras, não é? Havia poucos de Lisboa, não é? Os milicianos, como eu, havia realmente, éramos quase todos de Lisboa ali perto. Os soldados não, vinham de Trás-os-Montes, vinham do Minho, vinham das Beiras, muitos analfabetos, que nem o nome sabiam escrever. Aprenderam lá connosco. Nós tínhamos médicos, estávamos no quartel, e eles não podiam acabar não podiam ter... Passar à disponibilidade se não tivessem, pelo menos, não soubessem escrever, não saíam de lá com outro tipo de formação. Mas depois contavam-nos as histórias, todas as histórias que estão aqui são muito ficcionadas, mas estão atreladas a algo de verdade. E sobretudo nos navios negreiros. Eu lembro que quando viemos da guerra, quando chegámos, pelo menos os que vivíamos em Lisboa, tínhamos que estar todos juntos. Era uma coisa absolutamente sádica, quase sinistra, não é? E depois falávamos sempre da mesma coisa, falávamos da guerra, era uma coisa doentinha, não é? E eu já tinha publicado no ABC Diário de Angola alguns... O ABC era um dos grandes jornais de Luanda. Só havia 3 jornais diários em Luanda na altura. Era o Província de Angola, era o Diário de Luanda e o ABC Diário de Angola. E o ABC era muito parecido com o Diário Popular, de que nos lembramos todos, nós, quase todos. E o Diário Popular tinha uma página que era um conto por dia. E eu publiquei muitas coisas nessa página, no conto por dia.
E até com uma série de pseudónimos, até ingleses. Mas isso também o José Cardoso Pires fez no Diário Popular. Para não ser sempre o Domingos Lobo, porque eu estava lá, parecia quase dono daquilo. E aquilo realmente funcionava de tal forma que, quando eu voltei para Lisboa, estava sempre a receber telefonemas do jornal porque queriam que eu fosse trabalhar para lá. E isso foi muito bom para mim. Foi muito bom ter regressado a Luanda, ter lá, sim, escrito Os Navios Negreiros não sabem quando. E depois fiz a catarse. A partir dos Navios Negreiros, para mim, foram a catarse e libertei-me. Mas de vez em quando a guerra ainda surge. Não é? Como, por exemplo, está aqui um dos livros, O Lar da Mutamba, tem a ver com isso, e alguns contos que aqui estão. Pronto. Mas essa fase da guerra, e sobretudo de algumas questões que eu ponho aqui, mas que também estão nos navios negreiros, que raramente a literatura da guerra foca essas particularidades. Por termos em conta que estávamos lá 150 homens. Que não havia mais nada a não ser um quinto rudimentar, com pouca gente. Aliás, era muito pouco, havia muito pouca população naquela muito pouco. Era uma zona quase deserta. E que eram os afetos. Nós não tínhamos mais ninguém. Tínhamos o outro que estava ali, que dormia ao nosso lado. E isso criava laços afetivos muito fortes. E às vezes aconteciam coisas que não deviam acontecer. E de que depois, se calhar, nos arrependemos de ter acontecido. Mas aconteceu e fomos à nossa vida todos. Penso que, de certa forma, libertos desse estigma moral, daquilo que tinha acontecido. Mas eu falo disto aqui. Falo em 2 contos, penso eu. Falo dessas ligações afetivas. Porque isso aconteceu. E depois de outras formas de morte. Nós andamos a morrer todos os dias. E o meu pai dizia muitas vezes que envelhecer é ver partir os amigos. E curiosamente lá em casa havia apenas uma gravata. Fomos ao funeral e era uma gravata preta. Era a gravata dos funerais. Que eu usei muito no tempo quando eu era adolescente. Ia muito ao cinema. Porque a minha professora primária, nunca cheguei a perceber porquê, também não tinha nada que saber, ela recebia bilhetes de jornais, sobretudo do Diário de Notícias. E ela não ia e dava-nos os bilhetes a mim. Eram 2 bilhetes, ia eu mais um amigo meu, íamos os 2, e lembro-me, se eram nos cinemas assim de bairro, não havia problemas, deixávamos entrar. Agora, os cinemas de estreia, e lembro que uma vez deram-nos bilhetes para o Roma, para o cinema Roma. Já não existe. Já não existe. O cinema Roma, e nós fomos. Era uma matiné. E eu fui com a roupa que tinha e cheguei lá ao porteiro. Não pode entrar. Mas não posso entrar porquê? Sem gravata não entra. Pronto, e lá fomos nós a correr, a atravessar o bairro do Arco do Cego, buscar a gravatinha, a minha preta, a do meu amigo já não me lembro, do Álvaro já não me recordo, mas a minha era preta porque também não havia outra.
Pronto. De modo que a morte e os seus símbolos estão muito ligados à minha vida, mesmo nessas pequenas coisas, não é, do cotidiano. E depois muito ligado ao cinema também, cheguei a fazer crítica de cinema. Em Angola fiz muito, de cinema e de teatro. E curiosamente havia um jornal semanário em Luanda de arte, de críticas, em que se falava de teatro, de cinema, de pintura. Era uma revista literária, era uma revista de arte, que se publicava em... Agora não me recordo o nome. Pode ser que eu me recordo daqui a pouco. Então a censura não funcionava como aqui? Funcionava. Era mais branda. Aconteceu-me... Eu trabalhava no jornal, e o jornal era do Vinhas, do Manuel Vinhas. Era o homem das cervejas. O homem das cervejas, da Sagres, era o dono da Cuca, e daquelas coisas. E tinha, para além do jornal, tinha também 2 rádios. Tinha o Rádio Clube de Angola, de Luanda, o Rádio Clube de Luanda, onde eu também tinha um programa. E onde começou também a Ivone. Hã? A Ivone também começou a ir nessa rádio. A Ivone Dias Freire, a locutora. Sim. E o António E tinha a Lili Neves também, muita gente que trabalhava. E eu tinha um programa que era o Som das Palavras, onde dizia poesia e depois passava uns discos, não sei o quê. E tinha saído um disco do Adriano Correia de Oliveira, onde estavam alguns poemas, para além dos poemas do Manuel Alegre, havia também as Barcas Novas do Manuel da Fonseca? Não, de uma poeta, não. Fiamma. Da Paz Brandão. Da Fiamma. Que era as Barcas Novas. Barcas Novas levam guerra, sobre o mar começou a guerra, etc. E eu passei o disco, as 12 canções do disco, passei-as todas na rádio. Todas. Mas no dia seguinte fiz um artigo no jornal. Fiz uma recensão ao disco e foi cortado pela censura. Não, havia muito mais medo da palavra escrita do que da música, não é? E eram mais, ou então eram um bocadinho mais broncos, não é? No cinema também acontecia. Eu lembro-me de ter visto cá um filme com a Brigitte Bardot, já não me recordo qual, em que ela está em Saint-Tropez, e vai entrar no mar e está a despir-se. Não sei se viram, acho que era a Parisiense, penso que era. Estamos a falar, era um filme zeco, mas era a Brigitte, pronto. Não, era a Brigitte, não podíamos perder a Brigitte. Não era grande atriz, mas tinha um talento enorme. Aliás, os brasileiros estão perdidos nisso. 2 talentos, aliás. Não, é que dizia que antes de entrar já está entrando, e depois de sair ainda está saindo. Não? Aí a Brigitte era um bocado isso, não é? E essa cena em que ela entra no Mediterrâneo, acho que é, em Cannes, em Saint-Tropez, estava completamente cortado. Lá conseguimos ver tudo. E sobretudo ver o essencial.
Pronto. Não, só para. Logo, a censura aí. Eu tinha essa impressão porque na altura o meu pai era médico militar e eu estava. Também tive um irmão que esteve na guerra, em Angola, e que sofreu muito com isso, em Cabinda. Teve lá 4 anos e ainda hoje sofre um bocado de trauma da guerra. Foi professor e etc. E eu, na altura, tinha os meus 14 anos e estava na Escola Prática de Engenharia e havia muita gente que vinha de oficiais e etc. que vinham de Angola, de Moçambique, das nossas colónias e passavam e eu dava-me com os filhos deles e o tipo de relação que eles tinham e de música que ouviam e de leitura até, da maneira como se vestiam, etc. Era muito mais livre, muito mais liberta, muito mais leve do que aquilo que nós estávamos habituados. Sim, e mesmo no cotidiano, era muito mais. Começa logo pela forma como vestíamos, não é? Que era muito mais solta, não é? Muito mais livre. Não é? Depois o convívio nas esplanadas, à volta da cerveja, o irmos ao cinema, todas as noites havia estreias, todas as noites íamos ao cinema, e aqueles cinemas ao ar livre eram lindíssimos, não é? Eram belíssimos. Eu lembro do Miramar, que era uma coisa absolutamente fascinante, porque tínhamos a Baía, estávamos no cinema e estávamos a ver a lua pendurada nas águas da Baía, não é? Porque era realmente fascinante, lindíssimo os cinemas de Angola, de Holanda, sobretudo, principalmente Holanda. Eu lembro-me que, aliás, falo disso nos navios negreiros, pela primeira vez, não é? Nem pensávamos que poderia existir shows daquele tipo. Ver travestis, nunca tínhamos nos bares da ilha havia shows de travestis e curiosamente eram mulheres lindíssimas, então para nós que não éramos esquisitos, eram mulheres lindíssimas e eu consegui, depois que estive lá a trabalhar 1 ano e tal, 2 anos, vê-las no dia-a-dia, ver-los no dia-a-dia, é? E eram como homens, era uma porcaria de homens, devo dizer. Eram muito feinhos, mas depois transformavam-se. Mas transformavam-se. E tu sabes disso, não é? Como tu sabes. A forma como. Mas aquilo era um prodígio, realmente, não é? Fazer daqueles corpos e daquelas caras, fazer realmente aquelas mulheres lindíssimas que nós vimos. Bem, e mais. Este livro, falando, tu também disseste isso, não é? Falando da morte, não deixa de ter o pícaro também em alguns pontos, não é? Sobretudo naquele que tem a ver com o padre, não é? Pedófilo, que eu acho que não devia levar muito a sério esta história e que devia brincar um bocado com isso, embora tudo isto seja uma história muito grave e sórdida em alguns aspectos, em todos os aspectos. E foi a figura deste padre. Eu fui buscá-la ao padre Frederico, não sei se dessa criatura, não é? Percebes isso aqui, não é? E termino, o livro termina com uma coisa que eu nunca contei a ninguém e que só nunca contei a ninguém. Os meus amigos mais chegados sabem. Que é o facto de porque é que eu fui nascer na Gozela, vivendo na rua Duarte Seco, a família vivendo na rua Duarte Seco, por carga d'água e tendo ali
a maternidade de Alfredo da Costa, mesmo ao lado, não é? Porque é que fui nascer na Gozela. Porque a minha mãe entendeu que eu tinha que nascer na Gozela e porque a minha avó era a parteira lá da terra e ela tinha muito mais confiança na mãe do que tinha nos médicos de Lisboa. Não. De modo que eu nascia na Gozela e com 15 dias regressei. Ela foi sozinha porque meu pai disse que não, porque isso é uma loucura. Não é? O que é que tu vais fazer? E os comboios na altura eram complicados, não é? Andar de comboio levávamos 9, 10 horas, não é? De Lisboa até Santa Comba. Não é? E depois ainda tínhamos que apanhar um outro comboio, não é? Ou alguém nos ia buscar. Neste caso foi um carro de bois, não é? Que foi buscar à estação. E é a história do bebê, ainda no ventre da mãe, a contar a história dessa viagem. Não é? De modo que eu quis terminar o livro com um grito de esperança. Não é? Porque não é só a morte, também temos a vida. Não é? A vida também acontece. Senão não estávamos cá. Não é? E é um dos contos que eu gosto muito também. Não, gostaste? Foi muitíssimo, pá. Mas eu acho, sobretudo porque é o puto a contar a história toda. Não é? E a ver pelos olhos da mãe a paisagem, aquelas coisas. E eu descreveu. Eu vou fazer aqui os agradecimentos que devo fazer. Começar já aqui pela Esther. Eu conheço a Esther desde os meus 24 anos. Vivi na altura em Passo de Arcos e estava a encenar a Antígona do Jean-Louis. E numa igreja, na cripta da igreja de Passo de Arcos, com um grupo de amigos, amigos comuns, por isso que nos conhecemos, um grande grupo, éramos todos jovens, irreverentes e parvos, porque ir fazer a Antígona numa igreja que não cabia na cabeça de ninguém, senão nós, não. E acontece, estreámos a Antígona e na noite de estreia o Carlos Porto, que era um crítico de teatro do Diário de Lisboa, que era do Porto, que era também mais propriamente. Um grande homem de teatro, Sim. um grande crítico de teatro. Toda a gente tinha medo do Carlos Porto. O Carlos Porto, no dia seguinte, disse maravilhas do espetáculo. E como é que aquele grupo de jovens se atreveu a montar uma peça considerada então subversiva. Não é? A Antígona é uma figura subversiva, obviamente. E tivemos com o texto do Brecht, tivemos quase para fazer a Antígona do Brecht, então, que era bem mais subversiva que o do Anouilh. E o padre no dia seguinte correu connosco. Acabou! São os malandros! E fomos chamados ao Governo Civil. E o senhor Governador também nos deu assim uma reprimenda e não sei o quê. Mas como eu tinha vindo da guerra, era considerado até lá, servir a pátria, então não pode ser nada, não pode ser um malandro, não pode ser nada. Mas dizemos assim, mas vocês não podem ir por aí, não andem a fazer essas coisas, não sei o quê. Esse teatro não. Pronto. E foi aí que nos conhecemos. Foi nessas andanças dos Anouilhs e dessas coisas. Depois do 25 de Abril ainda fizemos coisas piores. E sobrevivemos. Andámos depois depois fomos para a comuna e andámos a fazer até com uma encenação do João Mota e com música do José Mário Branco. Na altura
uma coisa que se chamava Até à Vitória Final. Pelo título, não se logo que coisa era. Não é? Bem, mas vamos então aos agradecimentos logo à Esther. Ainda por cima fui viver para Marinhais e reencontrei-a. Nunca nos perdemos totalmente. Nunca nos perdemos com... Quando eu tive um prefácio, uma apresentação do livro, lá estava o Vandinho, sempre boa vontade a colaborar com o editor. Mas ultimamente estamos mais... Então, o Rui Pereira, muito obrigado pelo teu texto e muito obrigado pela forma como me leste. Muito obrigado. Um soco no estômago, sabes? Um soco no estômago, um tipo desse grego. Pois, a mim também me custou, mas pronto. Escrever. Não foi fácil. Aliás, nunca é fácil escrever um livro, não é? Sempre. De modo que, quando acabamos, é que respiramos. E ao Rui Vaz Pinto também, que nos emprestou este espaço para estarmos aqui, onde eu já devia ter vindo mais cedo, mas embora eu goste muito do Porto e tenha, é a minha cidade, é uma das minhas cidades, o Porto, não é? Escrevi já 2 romances que se passam. O último romance que eu publiquei, Para Onde Corre Esse Rio, em grande parte passa-se no Porto, não é? E a Cartografia de Ossos também, em grande parte, que o Ramiro Teixeira, que me dá muito prazer e muita honra tê-lo aqui hoje. Não nos conhecíamos, apesar de ele já ter escrito sobre a minha obra muitíssimas vezes e muito bem. Só hoje te conhecem também? Só hoje te conhecem, pessoalmente? Pessoalmente só hoje. O Zé Pinto também, que só conheci hoje, o Henrique. Só saiu agora. Também somos amigos do Face, mas não nos conhecíamos pessoalmente e foi um grande prazer. O Francisco Duarte Mangas, também meu amigo destas andanças, meu companheiro, camarada, também de vez em quando o chateio para publicar lá uns textos na Gazeta Literária, e a nossa Sala de Miranda, que aqui está e que me dá muito gosto, muita honra em tê-la também aqui hoje. Diretora das Artes entre as Letras, onde eu comecei a publicar pela mão do Urbano Tavares Rodrigues. Se não fosse o Urbano, se calhar não chegávamos a isso, não. E a Penafiel, não é? Aquela jornada, foi a primeira, não é? Foi a primeira jornada de Penafiel, foi com o Urbano Tavares Rodrigues, não é? Foi a jornada inicial. E é realmente um acontecimento, não é? Aquela jornada de quase uma semana em Penafiel, em que os autores estão na rua. Não é? A cidade transforma-se, não é? As lojas, as ruas, tudo isso está dedicado aos autores que são homenageados, não é? E é realmente uma iniciativa invulgar, não é? E muito, muito bonita. Eu gostei muito. Já fui lá 3 vezes, convidado 3 vezes. Das 2, uma foi com o Mário de Carvalho, a outra com o Urbano. Mas eu gosto muito daquele espaço e da forma como eles encaram a literatura e tratam os autores. Muito bem. O que é raro entre nós, não é? É pena. Obrigado então a todos. Mas eu não queria terminar. Este livro foi publicado também pela Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. Esta capa é do Augusto Batista, que também está aí. Já se foi embora, Augusto? Não, está ali. Sim. E é um livro muito bonito. Aqui os conteúdos não são sem grande coisa, mas eu tenho aqui um poema, aliás, tenho 2 poemas em que falo do Porto. Mas
Mas Os Domingos da Foz é um poema longo, mas tenho um outro que eu também gosto muito. Página 72, o Porto é um chão de palavras, que eu dedico à Nazareth Miranda, e que te vou pedir a ti, minha querida Aurora Gaia, para leres, está bem? Não te importas? Então vá lá. Não te importavas levantar e vir por aqui? Ao contrário, ali daquele lado. Um bocadinho da tua água. Por acaso. Tá, chega, só um bocadinho. A Aurora faz parte do nosso grupo de escritores. Publicou um livro connosco, esta coleção, A Água e a Sede, onde nós publicamos autores escritos. Temos aqui uma outra pessoa que publicou, Clementina, Nunes Lobo, e um futuro livro nesta coleção. Obrigado. O Porto é um chão de palavras, um sino, um agitar de asas no crepúsculo barroco, uma escotilha, um voo que plana ao rés das águas, um sol, ainda menina lucilar, a entornar sobre a serenidade da pedra, a luz coada do amanhecer. É o porto de trabalho que desperta na confusão sonâmbula da ribeira, com turistas ressacados a subitar no cais, as águas do Douro funâmbulo da Agostina sobre as pontes, o olhar nostálgico da oliveira, carregado de areia, de silício, místicas lonjuras e risos de mulher nos cristais do vinho, o traço branco e firme de Cisa Vieira, e entre pinhais, o mágico, intemporal, o indistinto voo dos sentidos, o silêncio dos signos, numa escultura de José Rodrigues, a repousada calma de Serralves, onde bebemos a luz larga do mundo. As palavras, sobretudo as palavras urgentes, necessárias, vinho a lacre, lava dos levantes e fermento de chuva, água de plural fonte, as palavras que fundam as memórias, perenes, urdem o sonho de lonjuras ácidas, assim, vertidas no lastro do campo branco que dá flores e frutos, palavras enliadas no delta dessa foz da água lavrada, cúmplices do olhar para que o tempo, deste nosso tempo, seus lídimos ígneos sinais, seus impressivos passos, sua beleza à vida, rumores breves do outono, num chão de madrigais, não percam um tempo que há de ser de ressonância justo. Palavras em terra estrumada, plenas de imagens, de sentidos, claraboia aberta aos poentes da melancolia, no duro ofício de erguer a voz como quem, cantando, desnuda os dias amplos devagar, sabendo que veia a veia, caráter a caráter, traço a traço, se constrói o edifício lastro das palavras que germinam no coração oco do pó, se dobram no rio como pulsos de gigantes feridos em busca de cais seguros e alimento. É tão lindo o nosso alegre.